Maravilha! Estamos em mais um Palavra e Sabedoria com você. Que honra grande, né? Mais uma manhã, mais um dia na presença do Eterno. E hoje o nosso tema é forte, né? Nós vamos falar sobre recuperação financeira. Então já imagino eu que nós vamos falar hoje. Está na Bíblia, está na Palavra, você vai ouvir tudo lá, vai perceber que está tudo na Bíblia, e nós vemos isso no livro de Joel, né? Então hoje eu convido você para o livro de Joel, para conversarmos sobre ele um pouquinho. Olha. Então o Joel está aí de uma maneira clara, colocando para a gente, né, que você pode sim participar da vida de uma maneira intensa e que você pode realmente transformar a sua realidade, né? Vamos começar então a leitura do livro. Ele diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E ele começa a falar agora no versículo 2 o seguinte: ouvi isto, vós velhos, olha lá, quem já viveu muito, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto nos vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, ou seja, conte a experiência àqueles que vêm. Importantíssimo você ter sempre repassando a experiência para aqueles que vêm depois, para que eles possam saber a história, porque senão ninguém sabe de nada do que aconteceu, do que Deus fez na nossa vida, né? Narrai isso aos vossos filhos, façam aos seus filhos e filhos dos seus filhos, ou seja, às outras gerações, aos seus netos, passando tudo o que o Senhor já tem feito. Ele diz, atenção agora, o que deixou o gafanhoto cortador, ou seja, a lagarta, em outras traduções, tá? Comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, ou seja, a locusta, comeu o gafanhoto destruidor ou o pulgão. Olha lá, que coisa terrível que ele está falando para a gente. Porque ele vai falar no versículo 25 que ele vai restituir todas as coisas. Mas antes da restituição, antes de entendermos esse processo, nós precisamos caminhar um pouquinho para compreendermos o que ele está falando. Ou seja, nós temos alguns níveis aqui que são fortes para nós podermos entender hoje, tá? A primeira coisa, dá uma olhada. Ó. Nós estamos falando sobre gafanhotos, tá? Nós temos gafanhotos que são solitários, ou seja, quando nós estamos falando de gafanhoto, estamos falando de demônio. Demônios que pegam a vida das pessoas. Então o texto está dizendo para a gente que nós temos gafanhotos que vivem solitários, ou seja, demônios que vivem solitários, mas que demônios que vêm em bando, ou seja, legião, não é? Eles podem se apresentar de várias maneiras. Os gafanhotos são amarelos, verdes, vermelhos, cinzas, marrons, não é? Certo? E o pior é quando eles vêm em nuvens. Então esse é o momento pior, é quando vem realmente uma grande legião, não é? Para que você tenha uma ideia, nós temos uma nuvem, ela pode ter 15 mil gafanhotos por metro quadrado. Por metro quadrado. Então são mais de 10 bilhões de insetos. É uma coisa destruidora, devastadora. E eu sei que algumas pessoas estão passando por isso agora, nesse momento. É como se uma enxurrada viesse da sua vida e não, sabe, estivesse destruindo tudo, acabando tudo, né? Sabe? Uma nuvem, ela pode passar aí 5 semanas, 4 semanas, a 5 semanas, percorrendo distâncias enormes, destruindo tudo que tem pela frente, né? Eles comem o gafanhoto, pelo menos o referente ao seu peso por dia, né? Então a nuvem de 10 bilhões de gafanhotos, ela pode comer 20 mil toneladas de grãos e vegetais num único dia. Ou seja, acabar com a plantação, acabar com uma nação rapidamente se ela passar. Então nós lembra daquela nuvem que veio da Argentina, lembra? Então nós ficamos com medo de chegar aqui no Brasil, aquela nuvem de gafanhotos. Mas hoje nós temos nuvens de demônios que estão chegando do Brasil. E que nós precisamos orar muito, muito, pedindo a Deus o milagre dele, né? Mas ele vai falar dizendo que o primeiro, né? O primeiro gafanhoto, né? Ele está falando que é o cortador, né? Então o cortador, olha o que ele está dizendo aí, né? Ele começa simplesmente como uma lagarta, né? Certo? Uma lagarta ali no estágio ainda pequeno, mas mesmo assim ele já vai passando e vai tirando tudo que tem por cima. Ele vai atingindo, sabe, de uma forma para acabar logo, come a folha, vai tirando tudo, né? Então ele vai simplesmente tirando aquilo que tem por cima, ainda é pequeno. E tem alguns demônios que têm feito isso na vida das pessoas. São demônios mais fracos, mas que vêm destruindo a vida das pessoas, a história das pessoas. Mas ele continua dizendo, né? E quando nós começamos a olhar, que a lagarta e o cortador, ele fala de algumas coisas. Desobediência, né? Desobediência, infidelidade,
fala sobre destruição rapidamente do patrimônio, né? Fala de pessoas que perdem o brilho no olhar, pessoas que estão de cabeças baixas, que estão sem vida, sem vigor, né? E aí ele continua no texto dizendo o seguinte: nós temos o segundo gafanhoto. Ele disse: o que sobrou desse? Veio o segundo. O segundo estágio, então, é o gafanhoto que vem comendo tudo, né? Tudo, né? Ele vem destruindo tudo. Então, o que aquela larva deixou, o gafanhoto agora ele vem já comendo tudo, destruindo tudo. Então, é aquele momento que você diz assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo na minha vida, né? Sabe? É como se eu estivesse destruindo tudo que eu estou fazendo, né? Eu já perdi a alegria, inclusive, de ler a Bíblia. Eu já deixei de ir para a igreja. Tem gente que não vai mais à igreja. Tem gente que simplesmente, sabe, vê a vida esfriar, uma vida sem poder, sem graça, sem a manifestação da presença do Eterno. E aí, mesmo assim, parece que já está muito ruim, pois as coisas não tem nada tão ruim que não possa piorar, né? E aí vem o terceiro nível, que é do devorador, né? E aí ele vem realmente agora tirando tudo, porque o que sobrou da lagarta, o que sobrou do primeiro gafanhoto, vem agora o que? Esse terceiro, e ele destrói os brotos que estavam lá. A folha já foi comida, mas ele começa a destruir aquilo que virá. Ele começa a destruir aquilo que pode ser, aquilo que pode ter, que tem o potencial de acontecer na vida das pessoas, ou seja, ele tira completamente os sonhos, acaba com a vida das pessoas. E aí você olha, mas tem ainda mais coisas? Tem, por quê? Porque é aquele momento que ele destrói o futuro, quando ele destrói o seu casamento, quando você perde, sabe, e não tem mais força para dizer: eu quero caminhar, eu quero ter vida, eu quero ter bênção. Você não consegue mais sonhar, os sonhos foram anulados. São pessoas que muitas vezes já se envolveram com a prostituição, com o adultério, com o sexo virtual, né, que estão presas completamente. Aí vem o momento da falência, e aí são pessoas que se afastam da igreja, que vão procurar solução em lugares que não tem solução, né? Eu lembro de uma letra que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. É mais ou menos o que essas pessoas estão fazendo, né? Certo? Mas aí, para completar, vem o pulgão, né? Vem o pulgão. E aí o último estágio da vida é o tiro de misericórdia, quando já está tudo destruído e só tem as cascas, e ele vem para destruir completamente a vida das pessoas. Eu quero que você perceba comigo que há uma solução para isso, que Deus pode mudar essa história, sim, em nome de Jesus. E quando nós chegamos no versículo 25, ele vai fazer o contraponto a essa destruição, a esses demônios que estão sobre a vida das pessoas, que estão destruindo a vida das pessoas. E qual é o contraponto? Ele vai dizer: restituir-vos, né, os anos que foram consumidos. Aí ele vai dizer mais uma vez, olha: pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, pelo meu grande exército que enviei contra vocês. E aí agora você precisa parar um pouquinho sobre restituição. Veja que nós lemos isso no capítulo 1 de Joel, e a restituição vem no capítulo 2, versículo 25. E ele está dizendo para mim e para você o quê? Sou eu que vou restituir, mas há uma verdade aqui que é forte. Ele diz: eu mandei os gafanhotos contra vocês. Uau! Que você vai falar: mas Deus, como é que o Senhor pode fazer isso comigo? Como é que o Senhor pode mandar isso tão difícil na minha vida? Deus tem um projeto para você poderosíssimo, abençoado, né? Ele disse: eu vou destruir, vou dar para você muito mais do que você tinha antes. Olha o que ele coloca no versículo 26, comereis abundantemente, vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente para convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Se você puder repetir isso comigo agora, repete, diga: o meu povo jamais será envergonhado. Por hipótese alguma será envergonhado. Sabe, a presença do Eterno está dizendo para mim e para você: eu estou restituindo, eu estou refazendo, estou colocando agora aquilo que estava quebrado, as suas finanças estavam quebradas, eu faço isso diferente. Ele diz: sabei que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, do versículo 27, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. Agora, olha comigo agora o 28. Acontecerá que depois daqueles dias, meu Deus do céu, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão as visões. Até os servos, sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Pastor, por que o senhor está lendo isso? É simples. A sua recuperação, ela passa pelo mover sobrenatural. Vou repetir para você.
a sua recuperação passa pelo mover sobrenatural, o mover profético. O que eu tenho jejuado esses dias e orado é exatamente para que Deus traga um mover profético sobre a igreja, sobre a sua igreja, não somente a minha igreja, a Seventh Church, mas sobre todas as igrejas. Que nesses dias que nós temos tantas dificuldades, que nós possamos ter um mover profético sobrenatural. Ele está dizendo, fica tranquila, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Ele diz, fica tranquila, é uma coisa natural, os seus filhos e as vossas filhas vão profetizar. Os velhos, até os velhos vão sonhar e vão trazer revelação nesse momento, né? Meu Deus, os jovens vão ter visão, Deus vai dar visão aberta para você. Sabe, quando você tem a reconstituição da sua vida, do seu patrimônio, daquilo que Deus tem para você, passa pelo sobrenatural, sobrenatural. Ele diz, inclusive, se você se sente pequeno, se você sente que sabe, Deus não olha para mim. Ele está falando também sobre as servas, sobre os servos eu vou derramar o meu espírito. Sobre todos, você vai receber a bênção do Eterno de uma maneira total, cabal, em nome de Jesus, né? E ele está dizendo, e acontecerá que todo aquele, versículo 32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu Deus, porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos com o Senhor, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. E você faz parte dessa história, você faz parte desse momento poderoso de recuperação, de bênção total, em nome de Jesus. Eu quero, antes de orar por você hoje, pedir para você, claramente, por favor, entenda, coloque no seu coração isso. Esses demônios que destruíram a sua vida, nós estamos dizendo agora, em nome de Jesus, sai completamente. Eles não têm mais autorização para estar sobre a sua vida. Deus está dizendo agora, eu estou fazendo coisas novas através de um avivamento no seu coração. Eu tenho um amigo que ele escreveu uma letra muito bonita. Ele vinha caminhando no interior de São Paulo, e ele vinha num trem, né? Caminhando num trem, uma viagem de trem. E ele olhou e viu um presídio no meio do mato, bem distante, longe de tudo. E ele começou a orar pelas aquelas pessoas que estavam ali dentro, presas, encarceradas. E ele escreveu uma letra que diz assim, quando vejo grades e muros, prendendo semelhantes meus, eu penso como devem ser duros os dias seus. Enormes os portões, imensos batalhões, se usam para tolher os passos seus. Eu sinto o meu peito se prender e eu preciso lhe dizer que a liberdade é coisa que começa dentro do teu ser. Desabotoa o coração e entrega inteiro a Deus. E a verdade então tu conhecerás e com ela tu te libertarás, mesmo que prendam os passos teus. E eu trouxe para você esse momento. Dá uma olhada, por favor. Vejo grades e muros, prendendo semelhantes meus. Eu penso em como devem ser duros os dias seus. Enormes os portões, imensos batalhões, se usam pra tolher os passos seus. Eu sinto o meu peito se prender. Preciso te dizer que a liberdade é coisa que começa dentro do teu ser. Desabotou ao coração, entrega inteiro a Deus. E a verdade então tu conhecerás e com ela tu te libertarás, mesmo que prenda os passos teus. Quando vejo grades e muros, prendendo semelhantes meus, eu penso em como devem ser duros os dias seus. Enormes os portões,
imensos batalhões se usam pra tolher os passos seus. Eu sinto o meu peito se prender. Preciso te dizer que a liberdade é coisa que começa dentro do teu ser. Desabotou ao coração, entregue inteiro a Deus. E a verdade então tu conhecerás, e com ela tu te libertarás, mesmo que prenda os passos teus, que prenda os passos teus, que prenda os passos teus. Uau, que maravilha, né? Bênção, né? O nosso desejo hoje é exatamente esse. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pelo meu irmão, minha irmã que está conosco e que teve a sua vida devastada por esses demônios. E agora, em nome de Jesus, Senhor, traz o novo. Traz agora o momento da bênção, da restauração através do profético, através da revelação, através da Tua presença. Que os meus irmãos agora, Senhor, tenham visões, tenham sonhos, que eles tenham palavra profética, que haja manifestação do Teu poder. Senhor, que cada um, quando chegar perto de um irmão, chegue para orar, chegue para abençoar, chegue para mudar a trajetória dessa pessoa. Usa, Senhor, agora cada pessoa. E quando nós fizermos isso, os demônios vão embora, sabe? Vai mudar a história. Em nome de Jesus, a nossa posição é que é importante diante do Senhor, de crer naquilo que o Senhor tem para nós. Faz isso agora, Senhor. Olha para aquele que está com dívida, aquele que não sabe como pagar a sua energia, a sua água, aquele que está com aluguel atrasado, Senhor, aquele que não conseguiu pagar o condomínio. Senhor, é como se tivesse passado um demônio devastando tudo, um gafanhoto tirando tudo da sua vida. A escola do filho está atrasada. Senhor, em nome de Jesus, faz um milagre hoje através do sobrenatural, através daquilo que nós chamamos da Tua presença clara, inequívoca na vida das pessoas. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor fará grandes coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, querido, pelo carinho, pela bênção. Se você puder se inscrever no canal e deixar o seu like, compartilhar, vai ser uma bênção grande. Te amo muito e até amanhã, se o Senhor permitir. Beijo no coração.